Bom, então, na aula de hoje a gente vai falar sobre a linguagem Java, sobre os conceitos primitivos, no caso, os tipos primitivos da linguagem, visibilidade de atributo, visibilidade de método, conhecer como que um programa Java é estruturado, como que é o processo de compilação desse programa, quando surgiu a linguagem Java. Então, a gente vai falar um pouquinho de tudo aí, tá? Compartilhar aqui os slides da aula. Bom, então, basicamente essa é a nossa agenda, né? A gente vai falar aí, conhecer quais são os tipos primitivos da linguagem. No caso, são 8 tipos primitivos que a gente vai estar detalhando aí. Os operadores da linguagem, então, vamos falar dos operadores aritméticos e também dos operadores lógicos, né? As estruturas de controle, que aí no caso entram os comandos condicionais, ifs, os laços de repetição, for, por exemplo, do while, por aí vai. Os pacotes, então, entender aí que um programa Java, na verdade, as classes relacionadas estão presentes dentro de pacotes, é assim que a gente organiza o nosso programa Java. Falar aí um pouco dos diversos tipos de modificadores que a linguagem Java possui. Então, esses modificadores servem para definir a visibilidade dos seus atributos e dos seus métodos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E, finalmente, falar sobre as classes empacotadoras, os wrappers da linguagem. Bom, então, primeiro, vamos detalhar um pouco da linguagem Java e o histórico, como que ela surgiu, né? Bom, o Java, né, ele foi criado pelo James Gosling, né, em 91. No caso, a linguagem, ela visava, né, o mercado de dispositivos eletrônicos de consumidor final. Então, por exemplo, celulares, essas coisas. E, basicamente, a Sun, né, a empresa Sun Microsystems, ela financiou um projeto em 91 e para a criação dessa nova linguagem, que no caso era o Java, e o Java seria baseado nas linguagens C e C++, né? E, bom, só que ela ganhou mais adesão por causa da web, da World Wide Web, né, www. Então, assim, as aplicações web em Java fizeram dar esse boom na linguagem, né, muita gente começar a adotar. E hoje, a linguagem, ela é utilizada em software de larga escala e ela está presente em vários dispositivos, vários eletrodomésticos, assim, que nos cercam, nos rodeiam, tem linguagem Java ali. Então, por exemplo, hoje em dia, esses micro-ondas mais modernos, ali dentro roda um programinha Java. As geladeiras, a mesma coisa, né? Até os timers da geladeira, que te avisa que daqui 30 minutos você pode retirar, por exemplo, a sua cerveja. Todos esses programas que rodam dentro dos eletrodomésticos, muitos deles são feitos em Java. Assim como DVDs, o software que fica rodando dentro de um DVD, por exemplo, também, né? Bom, então, como a linguagem Java foi baseada no C e no C++, acaba que tem muita coisa, para quem viu C, tem muita coisa parecida no Java. Por exemplo, como que eu crio o meu comando de condição, meu if, como que eu faço um laço de repetição, esse tipo de coisa. Então, só que Java é um pouquinho diferente aí do que a gente estava acostumado com a linguagem C, né? A linguagem C, o paradigma de programação dela é um paradigma estruturado, né? A gente sabe que um programa C nada mais é do que um conjunto de procedimentos e funções, e essas funções, elas chamam umas às outras ali. Só que a diferença é que no programa em C, quando você compila,
você gera um executável, né, um arquivo .exe, né, com extensão .exe, que é o arquivo executável, né, que quando você dá 2 cliques nesse arquivo executável, abre um terminalzinho preto, né. Agora, já a linguagem Java é um pouco diferente. Quando você compila ela, ela não gera um executável propriamente dito, né? Ela gera um arquivo que eles chamam de bytecode, e esse arquivo bytecode, ele é um arquivo que ele é executado na JVM, né? A JVM é a máquina virtual Java. Então, do inglês Java Virtual Machine, né? Então, a JVM, ela executa o bytecode. Então, tá, o que é o arquivo fonte, o que é o bytecode? Basicamente é o seguinte, quando você vai criar uma classe Java, a extensão dela é .java, né? Só que quando você pede para o compilador compilar essa classe, o compilador gera um outro arquivo, que é um arquivo chamado com extensão .class, ao invés de .java, e esse arquivo é chamado de bytecode. É esse arquivo compilado que vai ser executado na máquina virtual Java, né? A JVM, então, é uma máquina virtual ali que vai rodar o seu programa Java. Basicamente isso. O bom da JVM é que ela que faz com que a linguagem fique independente de sistema operacional, né? Então, a linguagem Java, ela é uma linguagem multiplataforma, o que quer dizer que você pode executar ela no Windows, no Linux, no Mac, em qualquer sistema operacional. Bom, falar aí um pouquinho, então, dos tipos básicos da linguagem, né? Mas são do que 8 tipos primitivos aí. Quais são eles? Bom, então Java possui 8 tipos primitivos de dados, que são, por exemplo, quando você vai declarar uma variável, né, lá na sua classe, você pode declarar ela, você pode usar 8 tipos primitivos da linguagem Java, ou seja, já vem com a linguagem. Então, por exemplo, você pode declarar aquela variável como boolean. Uma variável booleana é uma variável que só assume 2 valores, verdadeiro ou falso, true ou false. Mas existem outros tipos primitivos. Então, por exemplo, quando você quer, por exemplo, representar um número, né, inteiro, por exemplo, você pode utilizar o tipo primitivo int, né? Só que, por exemplo, se o seu inteiro for um número muito pequenininho, você não precisa usar um int para declarar sua variável, você pode usar um byte, ou até mesmo um short. Então, qual é a diferença de você usar byte, short ou int, por exemplo, ou um long? Tá? Todos esses tipos primitivos, eles servem para armazenar números inteiros. A diferença é na capacidade de representação que cada tipo proporciona. Ou seja, em outras palavras, um long, ele é um tipo primitivo que armazena números inteiros, só que consegue ter uma maior precisão, ou seja, consegue armazenar números inteiros extremamente grandes, que às vezes não cabe dentro de um int. Então, essa questão de quanto mais bits você utiliza, o tipo primitivo utiliza, maior é a capacidade de representação desse tipo, né? Então, por exemplo, o long, ele consegue armazenar um número inteiro de 64 bits. Então, ou seja, consegue armazenar um número inteiro extremamente grande. É um número, assim, com uma dimensão bem alta. Ao passo que, por exemplo, o byte consegue armazenar inteiros, mas apenas inteiros menores. Então, é quase que assim, então o byte consegue armazenar até uma certa escala ali o número. Se for um número muito grande, aí já não cabe num byte, aí vai precisar de um int, ou aí às vezes, se o número for ainda maior, não cabe no int, aí vai precisar de um long. Então, mas de maneira geral,
quando a gente precisa armazenar números inteiros, como, por exemplo, idades de pessoas, números de casa, a gente usa mais o tipo int, é o mais comum de ser utilizado, que dá para a maioria dos nossos casos, né? Bom, agora, se você precisasse de armazenar um número muito grande inteiro, aí seria melhor um long. Bom, e existem outros tipos primitivos de dados, só que é para armazenar números de ponto flutuante, ou seja, números que têm casa decimal, basicamente. Então, a gente poderia... Professor, Oi. igual você estava fazendo na última aula prática lá, que você tinha que coisar o número de matrícula. Aí você acha que você estava colocando um long, no caso, né? Porque era, acho que os 6, 7 números que você usava. Assim, o número de matrícula pode ser o caso de utilizar um long mesmo. Às vezes até um int dá certo, porque às vezes o número de matrícula... mas assim, o que é mais certeza seria utilizar um long, assim, porque às vezes os números de matrícula são muito grandes, né? Mas se você precisa, dentro do número de matrícula, ter letras e números, aí já não é... Aí é melhor você utilizar a string, que não é a string é uma classe pré-definida da linguagem Java, ou seja, é um tipo que já vem com a linguagem Java, e é muito adequado para a representação de strings, né, de cadeias de caracteres, ou seja, se você precisa, se no número de matrícula ter letras e números tudo misturado, por exemplo, a matrícula é A82587, por exemplo, então você tem a letra A com um número, então aí, no caso, você pode usar uma string para armazenar isso, né, então tem essa questão aí também. Agora, se for apenas um número muito grande, aí você pode utilizar o long, por exemplo, né? Então vai depender muito do seu caso, assim, do que você precisa armazenar mesmo, o que você precisa representar. Por exemplo, se você precisar armazenar, por exemplo, o peso de uma pessoa ou a altura, sempre é número quebrado, né? Porque a pessoa mede, por exemplo, 1,75. E pesa, sei lá, 70 quilos, ponto 200. Então, é sempre número quebrado, porque tem as gramas aí, né? E a altura é a mesma coisa, né? Assim, existem pessoas, tipo, 1,77, 1,75. Então, como tem um ponto flutuante, são números reais, né? E aí é a mesma história. O float, o double, ambos são tipos primitivos que servem para armazenar números reais. A diferença é que o double consegue armazenar um número real maior do que o float. Então, se você imagina que você está falando de preços maiores, assim, você não está falando o preço de uma banana ou de um tomate que você poderia armazenar em float. Você está falando, às vezes, do preço de um prédio, sei lá, números maiores. Aí você pode usar um double. Então, tudo vai depender do que você... dos valores mesmo que você está trabalhando, né? Às vezes você quer armazenar a distância da Terra até a Lua, sei lá, números maiores, você vai precisar de tipos de dados maiores, assim, que consegue armazenar um número maior de informação, mais ou menos isso. Bom, e existe também o tipo primitivo char, que é para representar apenas uma letra. Então, por exemplo, você poderia perguntar durante um cadastro se a pessoa é homem ou mulher. Então, se for homem, você poderia representar com o caractere M, por exemplo, do inglês male, né? Como se diz, isso é homem. E se for F, mulher. Então, se for o caractere F, aí seria por exemplo,
só representa, quer dizer, é só um caractere, não é um conjunto de caracteres. O que eu quero dizer para você é que se fosse, ó, por exemplo, char, por exemplo, sexo igual a M. Então, quer dizer que é masculino. Se for F, feminino. Então, é apenas uma cadeia de caractere. Aliás, apenas um caractere, não é um conjunto de caracteres. Por exemplo, se você tem lá uma palavra abacaxi, aí você tem um conjunto de caracteres. Então, tá vendo? É um conjunto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, 7 caracteres. Aí você tem que representar no tipo string. Então, existe essa diferença. Tá? E é importante que a gente saiba disso, né? Quando que a gente usa um e quando que usa outro. Então, por exemplo, em Java existe o tipo string. Então, o string não é um tipo primitivo, tá? Não, ele não entra como tipo primitivo. A string é uma classe mesmo. É uma classe que já vem na linguagem, é uma classe pré-definida, que, ou seja, já foi implementada por outros desenvolvedores e que já vem na linguagem. E aí você declara uma variável, por exemplo, do tipo string. Oi? No caso, quando você fala que ela não é primitiva, tipo o scanner, ele é uma classe primitiva no caso, então, porque a gente tem que declarar ele lá em cima para poder usar ele no programa. Não, na verdade, quando eu falo esse primitivo aí, é basicamente que você não cria um objeto a partir dele. Isso que é a definição de primitivo. Então, por exemplo, você não faz new int, assim, você não faz new byte, new long, você não cria um objeto, entendeu? Desse tipo primitivo. Você não faz. Agora, por exemplo, a string já é uma classe pronta. Aí você pode criar objetos do tipo string, entendeu? É diferente. Se bem que se você Java tem umas coisas meio implícitas. Se você declarar a variável que é do tipo string e atribuir já direto um valor para ela, o Java já implicitamente entende que você está lidando com um objeto do tipo string. Tipo, você não precisa fazer um new string, não, também. Mas, eu só estou dizendo assim, que, por exemplo, a classe o scanner é uma classe também. É uma classe que você faz um new scanner também, né? E é uma classe pré-definida, na verdade. O scanner, na verdade, vem de uma das bibliotecas Java também. Então, na verdade, o Java já tem um conjunto de classes prontas que você pode usar. Ou seja, já veio com a linguagem, você, às vezes, no máximo, vai precisar fazer um import lá no seu código, mas que não é uma coisa que você que criou, né? Foi outros desenvolvedores que já criaram para facilitar a vida de outros desenvolvedores e assim por diante. Então, a classe string ela é composta por um conjunto de métodos que já vem nela. Por exemplo, um dos métodos é o charet. Então, você passa como parâmetro um índice, e ele retorna qual é o caractere daquele índice, daquela posição. Ah, como assim? Imagina, por exemplo, abacaxi. Você poderia pegar, você declarou a palavra abacaxi, então você faz palavra charet, e aí você pode pensar, qual é o char que está na posição 1? Aí ele vai te retornar que é o B, porque na 0 é A, no B é 1. Então, ele vai te retornar qual é o caractere que está naquela posição. Então, ele vai retornar, por exemplo, B, porque B está na posição 1 e na posição 0 está A. Então, ele retorna o caractere daquela posição. Para algumas coisas, isso vai ajudar em muito a gente utilizar esses métodos já prontos. Por exemplo, existe outro...
Existe outro método da linguagem Java que é o contains. Então, por exemplo, se você quer saber se uma string contém a outra, ou seja, você quer saber, essa sequência de caracteres está dentro de uma string maior, então você pode chamar o método contains. E o método contains, ele retorna um booleano, ou seja, um valor verdadeiro ou falso. Se ele retornar true, ou seja, verdadeiro, quer dizer que a sua string maior contém outra string. Então, contém essa sequência de caracteres passada aqui como parâmetro. Se ele retornar false, é que não contém. Então, por exemplo, eu poderia perguntar, essa string que eu declarei aqui contém, por exemplo, e passar aba, por exemplo. A sequência de caracteres ABA, aba, está dentro da palavra abacaxi? True. Aqui ele retorna true, porque realmente isso é verdade. Então, tá vendo? Já existe um conjunto de métodos para trabalhar com string. Mas se você tentasse, por exemplo, ABC, aí ABC é uma string que não está dentro dessa string maior. Então, ele retorna falso. Então, já existe um conjunto de métodos aí para facilitar a nossa vida, vamos dizer assim. Por exemplo, o método equals, ele serve para comparação de strings. Então, quando você quer comparar uma string com a outra, às vezes você armazenou tudo num vetor, mais para frente a gente vai ver vetores, mas quem já viu C já viu um pouco de vetor. Imagina que você está procurando um aluno com uma determinada matrícula dentro desse vetor. E aí você vai usar o método equals para perguntar se aquela matrícula está ali dentro ou não. Então, ela vai comparar duas strings para ver se as strings forem iguais, ele vai retornar verdade. Se não, ele vai retornar falso. Agora, a diferença desse equals aqui, existe um método também que é equals ignore case, ou seja, aí ele ignora se é maiúscula ou minúscula, porque o equals, as strings têm que ser idênticas, sem espaço, sem nada, tudo certinho, elas têm que ser idênticas entre si, para ele retornar verdadeiro. O equals ignore case, ele ignora se aquela string é maiúscula ou minúscula, né? Então, por exemplo, se você tiver a palavra abacaxi toda minúscula e a palavra abacaxi toda maiúscula, ou seja, um caixa baixa e outro caixa alta, e você tenta comparar essas strings e usando o método equals, ele vai te retornar que é falso. Por quê? Porque um está em minúsculo e outro é abacaxi em maiúsculo, por exemplo. Agora, se você for usar o método equals ignore case, que ele escreve assim, né? Equals ignore case, ou seja, você está ignorando se é maiúscula ou minúscula, aí, nesse caso, ele retorna a verdade, porque ele não está considerando se a palavra está em caixa alta ou caixa baixa. É como se ele colocasse a palavra tudo minúscula ali e comparasse. É igual? Então retorna a verdade. Se não, retorna falso. Então, você tem esses métodos. Por exemplo, se você quer tentar ordenar um vetor de strings, por exemplo, uma lista de nomes que vai dentro de uma agenda telefônica, né? Quando a gente abre lá uma agenda telefônica, essas mesmo de papel, você está em ordem alfabética, não é? Então, se vocês precisassem ordenar os nomes de uma agenda telefônica, você às vezes precisaria usar esse compare to para comparar, quem que vem primeiro, Ana ou Pedro? Ana vem antes. Ana começa com A, Pedro começa com P, então Ana precede Pedro na ordem alfabética. E aí o compare to, por exemplo, retorna um valor negativo, indicando que Ana vem antes de Pedro, por exemplo. Ele retorna positivo se, por exemplo, se Pedro vem depois de Bruno, ele retorna positivo. E caso contrário, se as duas strings forem iguais, ele retorna 0.
Então, já existem esses métodos, a gente não precisa saber da implementação deles internamente, como que é o código. Na verdade, a gente vai chamar esses métodos para facilitar a nossa vida, fazer como se é uma espécie de reuso de software. Você está usando código que já foi escrito por outras pessoas, só que você não está se preocupando em entender como que foi a implementação disso, mas isso vai te trazer um retorno. Qual é o retorno? Você vai usar um método, ele funciona e te retorna o que você precisa, né? Bom, isso mais para frente a gente vai fazer mais exercícios, até nas aulas de laboratório, isso vai ficando um pouco mais claro. Antes disso, agora, aliás, a próxima coisa que a gente vai falar é sobre os operadores que existem na linguagem Java e também sobre as estruturas de controle. Professor. Oi, pode falar. Você estava falando aí sobre comparar. No trabalho que você deu, você pediu para colocar em ordem alfabética. E no caso, eu teria, tipo assim, listar o trabalho que você deu lá em laboratório de programação. É tipo assim, você fazer uma lista com 100 produtos, né? Fazer um vetor com até 100 produtos. Aí teria que listar eles em ordem alfabética. Eu teria que comparar um por um. No caso, uma coisa que você vai poder fazer é usar esse método compare_to lá, né? Você vai ter que, uma das maneiras é utilizar esse método compare_to. Lá naquele trabalho, depois vocês dão uma olhadinha lá, tem um post lá do Stack Overflow. Eu vi um link abaixo, só que eu não entendi nada, por isso que eu estou perguntando. Ele ensina, aquele lá, ele ensina que você tem que usar um método sort lá para ordenação. Depois a gente vai ver isso com mais detalhes também. Que lá eu deixei mais como um desafio mesmo do trabalho, mas na aula de laboratório a gente também dá uma olhadinha lá. Mas naquele post tem a solução do problema. Se você seguir um pouco o que está falando aquele post e pegar aquele código e adaptar, tende a dar... provavelmente vai dar certo, sim. Mas eu deixei aquilo lá também mais como um desafio, assim. Entendi. Bom, eu passei bem superficialmente, mas depois eu vou ler com mais calma, então. Eu tentar fazer. Tá, jóia. Bom, então, continuando aí, a gente tem também esses operadores e as estruturas de controle, né? E, bom, os operadores do Java, você tem os operadores aritméticos e os operadores lógicos. Então, os operadores aritméticos, eles servem para as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão. Então, eu preciso somar dois valores. Então, você vai usar o operador mais. Preciso multiplicar. O operador vezes, e por aí vai. Eu preciso recuperar o resto da divisão de um número por outro. Então, eu vou usar o porcentagem. Por exemplo, para você saber se um número é par ou ímpar, uma maneira é você dividir, fazer uma divisão inteira dele por 2 e ver o quanto que é o resto dessa divisão inteira, porque se for 0, ele é par. Então, e se for 1, ele é ímpar. Então, qual é o operador que você vai usar para saber o resto da divisão por 2? Porcentagem. Ele vai pegar o resto da divisão inteira. Então, é aquela história, né? Eu pego 11. Se eu pego o resto da divisão de 11 por 2, dá 1. Por isso que 11 é ímpar. Mas se eu pego 10 dividido por 2, o resto da divisão inteira dá 0. Por isso que eu sei que 10 é par e 11 é ímpar. Porque, lembra lá, se você pegar, por exemplo, pega lá, 11 divide por 2, como que é? Quociente 5, resto 1, não é? Sobra 1. Então, se você quiser pegar esse valor aqui, ó, que está no resto da divisão, você tem que usar o operador aritmético porcentagem. Mas se você
ao invés de usar ele, você usa esse operador aqui, ó, 11/2, por exemplo, aí aqui é o operador de divisão. Então, aqui ele te retorna 5, que ele vai te retornar esse quociente aqui. Então, tá vendo? Dependendo do operador que você usa, aqui é divisão, aqui é resto da divisão inteira. Então, vai depender do seu caso, do que você está precisando. O mais, quem já fez for aí, né, na linguagem C, sabe que tem aquele i igual a 0, i menor do que 10, i mais, por exemplo, que é o operador de incremento, né? Então, quando você está dentro de um laço de repetição, por exemplo, dentro de um for, e você quer incrementar a variável em uma unidade, você usa o operador incremento, que é o mais. E se você quiser diminuir de uma unidade, você usa o operador decremento, que é o menos. Então, começa com 0, depois, se você faz i mais vai para 1, depois i mais de novo vai para 2 e por aí vai. Se for menos, começa, por exemplo, 10, aí faz i menos, vai para 9, depois na outra laço de repetição é 8, e assim, ou seja, vai diminuindo de 1 por 1, enquanto o mais é incremento, e vai aumentando de 1 em 1, o menos é decremento e vai diminuindo de 1 em 1. E isso é muito utilizado nos laços de repetição. Por exemplo, no comando for, no comando while e no comando do while. Tá? Bom, e existem também os operadores que são operadores lógicos. Operador lógico, né, vem da lógica proposicional, aquela lógica onde você tem o operador not, que é a negação, o elógico, que é representado por 2e comercial, o ou lógico, que são esses dois pauzinhos aqui, e aí os operadores relacionais, maior, menor igual, maior igual, menor igual. Isso aqui é para comparar se dois números são idênticos, dois números inteiros, por exemplo. Se são idênticos, você usa o igual e igual. Então, 5 é igual a 5? Sim. Agora, esse exclamação igual é quando é diferente. Você está... por exemplo, 10 é diferente de 3. Então, você usa o operador exclamação igual. Então, não sei se vocês lembram, mas o operador not, lá da tabela verdade, lembra daquelas tabelas verdade, da lógica proposicional? Então, o operador not, ele é a negação do que você falou. Então, é quase assim, Pedro gosta de malhar. Qual é a negação dessa sentença? Pedro não gosta de malhar. Então, isso é a negação do que você falou anteriormente. Essa negação é o ponto de exclamação. O elógico, se você olhar na tabela verdade, o elógico, quando que ele é verdade? Somente se os dois lados ali da proposição são verdadeiros. Então, ou seja, se você tem um elógico dentro de um if, ambos os lados do comando tem que estar verdade, ou seja, e já o ou lógico, basta que um dos lados da proposição seja verdade para que aquilo seja verdade. Então, aí é um pouquinho de lógica mesmo proposicional. Aqui é o e lógico, aqui é o ou lógico, e aqui é o exclamação. Depois, sugiro vocês dêem uma consultada na tabela verdade da lógica, que aí vai ficar mais claro o que eu estou dizendo sobre esses operadores lógicos. Por exemplo, aqui a negação, ó, qual que é a negação de verdadeiro? Falso. E de falso é verdadeiro. Ó, o elógico. O elógico representa a conjunção. Então, quando que duas coisas são verdades, quando que a conjunção B é verdade? Quando ambos forem verdade. Porque se um for falso, a condição já é falsa. Já a disjunção, basta um ser verdade para que aquela disjunção seja verdade. Então, aqui os dois são verdades. Ótimo.
Nem precisaria dos dois ser verdade na disjunção. Basta que um seja verdade, ó, olha o resultado. Basta que um seja verdade, que aquilo seja verdade. Agora, quando uma disjunção é falsa? Quando ambos os operadores são falsos. Então, vale a pena dar uma olhadinha nisso aí, quem ainda não está muito craque nisso. Bom, então estudar aí as tabelas lógicas da lógica proposicional. Bom, e os pacotes? Como funcionam os pacotes no Java? Então, basicamente, o Java, né, quando você cria lá um projetinho em Java, basicamente as suas classes elas estão organizadas em pacotes, de modo que você vai procurar agrupar classes relacionadas dentro de um mesmo pacote. Se uma classe não é relacionada com a outra, ela vai ficar em pacotes diferentes. E para eu dar um nome para o meu pacote, eu uso a palavra reservada package. Por quê? Porque a palavra reservada package, ela vai anteceder o nome do pacote. E como assim? Dá um exemplo mais prático aí para vocês. Suponha essa classe funcionário aí. Ela está dentro de um pacote chamado RH. Você deu o nome de RH. Então, você tem uma classe funcionário dentro desse pacote. Então, após a palavra package, você define qualquer nome de pacote que você precisar. Então, quer dizer que dentro desse pacote RH, você pode colocar várias classes ali dentro. Então, você pode ter funcionário, você pode ter cliente, pode ter a classe produto, a classe secretária. Então, você pode ter um conjunto de classes dentro desse pacote. Geralmente são classes do quê? Relacionadas. Agora, um exemplo também mais prático para vocês entenderem essa questão de pacotes. No Java, né? O Java, ele, na verdade, hoje em dia, né? O pessoal até fala, olha, muito difícil a gente construir um programa Java, trabalhar num projeto Java sem utilizar bibliotecas de código, né? O que mais faz hoje em dia é usar bibliotecas prontas, né? Que outras pessoas já escreveram, porque senão a gente teria que fazer a mesma coisa, sendo que aqui já foi implementado, né? Existe uma biblioteca no Java, que é uma biblioteca até open source, né? Código aberto, ou seja, qualquer um pode usar, não precisa pagar para usar aquele código. E essa biblioteca, ela é chamada de JUnit. E a biblioteca JUnit, ela serve para você fazer testes no seu programa Java, né? Porque acaba que software, ele não é apenas você implementar o programa, você também pode fazer testes no seu programa. Para quê? Para garantir a qualidade do seu código, do seu programa em si. Ou seja, para garantir que o seu programa retorne o que você quer. Então, você faz testes de software. E a biblioteca que faz isso na linguagem Java é o JUnit. Só que se você for olhar o JUnit, ele é composto por um conjuntinho de pacotes, vamos dizer assim. Cada pastinha que está dentro do JUnit é um pacote diferente. Então, é como se o JUnit tivesse 4 pacotes. O pacote Extensions, o pacote Framework, o pacote Runner. Cada pastinha dessa ali representa um pacote diferente. Tá, e como que funciona essa organização de classes aí do Java? Basicamente, se você tem classes e elas estão já dentro do mesmo pacote, você não precisa importar a classe. É quase que assim, as classes fazem parte do mesmo pacote? Fazem. Então elas se conhecem, elas são amigas, vamos dizer assim. E aí você pode criar objetos delas, chamar mensagens entre essas classes, conversar livremente, sem utilizar a diretiva import no início do seu código Java. Agora, se você for usar uma classe que vem de outro pacote, que foi outra pessoa que criou, e essa classe está no outro pacote, você precisa chamar o import no início do seu código. Ou seja, antes de você declarar a classe, você
chama a diretiva import, importando essa classe que vem lá de outro pacote. Então, por exemplo, aqui ele deu um exemplo de um programa Java onde a pessoa precisa utilizar a classe date. A classe date, ela serve basicamente para trabalhar com datas na linguagem. Então, por exemplo, um determinado dia do ano lá, o aniversário de uma pessoa, a data de nascimento, né? Então, quando você precisa trabalhar com datas dentro da sua classe, você tem que fazer um import, porque essa classe date, ela foi programada por outras pessoas, só que ela não está num pacote que você criou. Então, você tem que achar onde que essa classe está, vamos dizer assim. E ela se encontra dentro do pacote Java Útil. Então, quando você faz um import Java Útil e ainda coloca asterisco, o que esse asterisco representa? Representa que você está importando no início do seu código Java, do seu arquivo .java, essa é a primeira instrução, o primeiro comando lá, que você está importando todas as classes do pacote Java Útil, todas. Então, se tiver 50 classes lá dentro do pacote Java Útil, você está importando as 50. Ah, mas... E aí no meio delas está a date lá? Sim. Imagina que você importou as 50 classes ou mais que tem lá no pacote Java Útil. A date é uma delas que está lá no meio. Ah, mas e se eu não quisesse importar todas essas outras, Eduardo? Se eu quisesse importar só a date, aí você tem que fazer um import java.util.date, porque aí sim, você só vai estar importando uma classe, que é essa classe date que você especificou após o ponto, que faz parte do seu pacote Java Útil. Agora, se você às vezes não quer se preocupar com isso, porque às vezes você vai precisar de usar mais de uma classe do pacote Java Útil, isso é comum, às vezes a gente usar mais de uma classe do pacote Java Útil, você pode fazer um Java Útil asterisco, que já vai importar todas as classes do pacote Java Útil. Ah, e se eu não usar elas? Não tem problema. Ela vai estar disponível para você. É claro que você vai gastar um pouquinho mais de memória para importar isso, mas mesmo que você não usar, você vai importar elas vão ficar ali disponíveis para uso. Tá, e aí, assim, existem várias IDEs, né, para trabalhar com Java. IDE, na verdade, vem do inglês Integrated Development Environment. Então, basicamente, IDE, essa sigla aqui, que quer dizer, do português, quer dizer Ambiente de Desenvolvimento Integrado. Né? E do inglês, né, depois, quem quiser, Integrated Development Environment. Vem disso, por isso que é IDE. E aí existem vários tipos de IDEs, por exemplo, o Eclipse, né? Então, como exemplo, a gente tem o Eclipse, a gente tem o NetBeans e por aí vai. Só que o que eu queria dizer para vocês é que, dependendo do IDE que você está utilizando, ela guarda seus arquivos de uma maneira, enquanto outras guarda de outra maneira. Como assim? Cada IDE define uma estrutura particular para armazenar os arquivos do seu projeto Java. Se você for trabalhar, por exemplo, com NetBeans, e você cria lá um projeto Java, lá na IDE NetBeans, ela organiza seu projeto Java em basicamente 4 pastinhas. Uma pasta chamada build. Nessa pasta build é onde que vai ter todos os seus bytecode compilados. Então, todos os seus arquivos que foram compilados, os arquivos bytecode, ou seja, com a extensão .class, vão ficar dentro da pasta build. Veja que eles só vão para lá depois que você pedir para compilar o projeto. Tá? Antes disso, a pasta vai estar vazia. Depois que você pediu para compilar, aí o compilador Java gera os bytecode e joga dentro do build. Lembrando que são esses bytecodes que serão interpretados ali pela máquina virtual Java. Já a pasta dist
é a pasta que contém um arquivo com extensão .jar gerado. Né? Então, na verdade, o seu projeto Java, apesar dele ser formado por, sei lá, 10 classes ou mais, no final das contas, o seu programa Java, ele é representado, vamos dizer assim, por apenas um arquivo, um único arquivo .jar, que fica dentro do pacote dist. Já essa pastinha aqui, não precisa preocupar tanto com ela não, mas ela, eu já adianto para vocês que tem arquivos de configuração gerados pelo NetBeans. Se você for, por exemplo, utilizar o Eclipse nem cria essas pastinhas aqui, NBProject, dist, é diferente a estrutura que o Eclipse define. Mas o que é comum do Eclipse para o NetBeans é que eles colocam os arquivos fonte tudo dentro dessa pasta src. src vem de source, tá? Source, então esse src aqui é uma abreviação para source. Source quer dizer fonte, ou seja, tipo onde que está os seus arquivos fonte, ou seja, seus arquivos .java, né, as suas classes. Então, basicamente, essa é a estrutura que o NetBeans define. Bom, agora a gente vai entrar numa outra vertente aí da nossa linguagem Java, que são os modificadores da linguagem, né? Então, sim, o que a gente pode dizer é o seguinte, que o seu programa Java, então, são um conjunto de classes que estão distribuídas em um ou mais pacotes. Às vezes você só tem um pacote mesmo, que é o pacote padrão, pacote default ali, e o seu programa está tudo ali dentro. Beleza. Às vezes nem você... Quando você cria uma classe, o próprio NetBeans já coloca ela num pacote padrão. Você, às vezes, nem precisa definir o nome desse pacote, né? Que é o chamado Default Package. Bom, e aí, basicamente, dentro da sua classe, você tem o quê? Os atributos, igual a gente estava vendo na aula passada, e você também tem os métodos, que definem os comportamentos de uma classe. Então, por exemplo, dentro da classe carro, você tem o atributo cor, você tem o atributo marca, modelo, fabricante, uma coisa assim. Então, a marca é Fiat, aliás, o fabricante é Fiat, né? O modelo é Uno, a cor cinza, enfim, isso são atributos da classe. São características daquele objeto carro. Agora, os métodos são os comportamentos que a classe, né, define. Então, frear, acelerar, né, e por aí vai. Só que existe na linguagem Java um conjunto de modificadores que você pode... Quando você vai declarar seu método, você tem que estipular um desses modificadores aí. Então, por exemplo, o meu método ele é public, quer dizer, esse terceiro aqui, o public, quer dizer, a gente usa muito declarar métodos públicos. Quando a gente declara um método público, quer dizer que a visibilidade desse método, ele é um modificador de visibilidade do método. Então, quer dizer que esse método, ele é visto dentro da classe e também é visto por qualquer outra classe do seu programa Java. Então, ele é a visibilidade mais ampla que se pode ter de um método. Se a gente quer que esse método seja visto por toda e qualquer classe do nosso programa Java, a gente usa o public. Agora, se a gente quer restringir a visibilidade desse método e fazer com que ele só seja visualizado dentro da própria classe, a gente tem o modificador private, que ou seja, dizendo que aquele método é privado, ele só pode ser visto dentro da própria classe. Já o método protected, então vem do português, quer dizer, a tradução disso quer dizer que ele é protegido. Então, ele é um método que ele é visto dentro das classes do mesmo pacote e também dentro das subclasses, né? Mas existe, por exemplo, se você declarar um método como final,
quer dizer que ele é uma constante. E aí ele não pode ser redefinido novamente em nenhum outro lugar do seu programa. É como se aquele método ele não pode ser alterado, ele não pode ser redefinido em outra parte do seu programa. Ele é como se fosse uma constante. Existem os métodos que são métodos abstratos. Mais para frente vai ficar mais claro isso, mas existem métodos abstratos que são métodos que não têm implementação. Eles só têm assinatura. Eles não têm corpo, vamos dizer assim. E existem os métodos estáticos, né, que mais para frente vai ficar mais claro, mas métodos estáticos são métodos que são compartilhados pelos objetos de classe. Então, se você tiver um método estático dentro de uma classe, você não precisa criar um objeto para chamar esse método. Basta, de qualquer parte do seu programa, você colocar o nome da classe, ponto, o nome do método estático, que aí você consegue acessar ele de qualquer lugar, sem ter que criar uma instância, um objeto para acessar ele. Por exemplo, quando você precisa recuperar, por exemplo, a conexão do banco de dados, né? Muito desses softwares Java, às vezes a gente salva isso num banco de dados. Não sei se vocês já ouviram falar, o banco de dados é um lugar ali onde os dados do seu programa ficam armazenados de forma permanente. Então, é como se você tira isso da memória e joga isso no banco de dados. Por isso que quando você, às vezes, vai numa loja e você já tinha um cadastro lá, quer dizer, você foi na loja, por exemplo, em janeiro, e cadastrou você lá. Aí depois você vai na loja novamente em março. E aí a loja fala, não, você já é cliente nosso, você já está cadastrado aqui. Por quê? Porque isso foi cadastrado de forma permanente num banco de dados. Então, quando você precisa acessar, por exemplo, uma conexão com o banco de dados, você usa o método estático. Bom, isso aí vai ficando mais claro à medida que a gente for avançando mesmo na linguagem. Às vezes, por agora, a gente não vai precisar muito criar métodos estáticos e nem mesmo métodos abstratos. Mas, quando a gente for falar de herança e polimorfismo, mais para frente, na nossa disciplina de PC2, aí você vai ficar mais claro o que é um método sem corpo, né? Quando você declara um método, você tem um abre e fecha chaves. O que está dentro do abre e fecha chaves é a implementação do método, é o corpo do método. Se você não tem esse abre e fecha chaves, você só tem a assinatura do método. Então, ele é um método sem corpo, sem implementação. Bom, existem outros modificadores, só que agora para atributos. Então, os atributos, imagina dentro da sua classe você tem um conjunto de atributos, não é? Por exemplo, cor do carro, modelo, fabricante, tudo mais. Esses são os atributos da classe. Então, quando você declara um atributo como sendo final, quer dizer que esse modificador está dizendo que seu atributo é constante. Então, imagina que você lembra lá da letra pi, né? Do número pi lá da matemática. Aquilo é 3.14, 41 e por aí vai, né? São várias... É um número constante. Então, se você precisar declarar o pi no seu programa Java, você vai declarar ele como atributo final. Vai que você precisa calcular, sei lá, a área de um círculo, e a gente sabe que é πr ao quadrado, π vezes raio ao quadrado. Então, esse π, essa constante, você usa o modificador final para declarar esse atributo. Por quê? Porque o π não modifica. Do início até o final do seu programa, ele é uma constante. Agora, existem atributos públicos? Existem. Esses atributos, eles são vistos por qualquer classe do sistema, porque ele é público, ou seja, a visibilidade dele é a maior possível. Qualquer classe enxerga ele e consegue alterar esse atributo. Quando você declara um atributo privado, né, que até boa prática de programação,
é declarar o atributo como sendo privado e esse atributo só sendo acessado através de métodos públicos gets e sets, lembra? Que é para a gente manter aquela propriedade do encapsulamento da classe. Quando você declara um atributo como sendo privado, quer dizer que ele só é visto dentro da própria classe. Só aquela classe consegue enxergar e modificar aquele atributo. Outra classe do seu sistema não consegue enxergar ele. O atributo protegido, ele é um meio termo entre o atributo público e o atributo privado, ou seja, ele não é nem tão restritivo como o privado, mas também nem tão flexível como o público. Ele está ali no meio do caminho entre o público e o privado. Então, o protected, ele fica no meio do caminho entre o público e o privado. Ele não é nem tão restritivo igual o privado, mas nem tão flexível como o público. Um atributo, quando ele é privado, ele só é visível dentro das classes do mesmo pacote ou quando se trabalha com herança, nas subclasses. A gente, às vezes, é meio esquisito falar em subclasses agora, porque a gente ainda não falou de herança. Então, à medida que a gente for, nas próximas aulas, aí mais para frente a gente vai falar de herança, aí a gente vai ter essa noção de classes e subclasses. Tá? Por hora, por exemplo, um exemplo bem simples de classe e subclasse é o seguinte: você tem a classe mamífero e você tem a classe pato, a classe baleia, por exemplo. A baleia é uma subclasse da classe mamífero, né? Assim como vaca é uma subclasse da classe mamífero. Então, ambos são, tanto a baleia quanto a vaca, são mamíferos e são subclasses da classe mamífero, né? Bom, e aí a gente também tem os atributos estáticos. Atributos estáticos, eles são atributos que eles são atributos do objeto, né? E eles são atributos que são armazenados em outras regiões da memória, são atributos compartilhados, ou seja, qualquer objeto daquela classe vai ter acesso àquele atributo. Então, são atributos que ficam armazenados em outra região, que é chamada de heap, e são atributos compartilhados entre os objetos da classe. Então, eles não ficam armazenados na memória mesmo, eles ficam, não ficam armazenados na memória principal, igual toda variável. Eles ficam armazenados numa região um pouquinho especial lá, que é chamada de heap. Quando a gente fala em classe, né, a gente não tem como não falar de interface, porque toda classe ela oferece um conjunto de serviços para outras classes. E esses serviços, eles estão visíveis para as outras classes usar, eles são como se fossem serviços públicos. Então, por exemplo, a classe aluno poderia ter um serviço, por exemplo, público, seria matricular o aluno. E aí, se você precisasse matricular um aluno, você chamava esse método. Então, tudo que é serviço público que uma classe oferece para outra é chamado de interface da classe. Então, todos os serviços providos por uma classe que estão disponíveis para outras classes compõem a interface da classe, no qual a gente, quando fala em interface da classe, não está preocupado em saber como aquele serviço está implementado. A gente só quer simplesmente chamar o serviço, mas a gente não está se preocupando como que aquilo foi implementado. Então, a gente sabe que para eu matricular o aluno, eu tenho que chamar o serviço ou o método público matricular aluno da classe aluno. Mas eu não sei internamente como aquilo foi implementado. Então, quando a gente fala em interface da classe, todas essas informações, por exemplo, o nome da classe, os métodos públicos da classe, tudo que é público na classe, tanto o método quanto atributo, tudo que é público compõe a interface da classe, que é o que a classe mostra para o mundo, ou seja, para as outras classes. Se for privado,
aquilo só é visível dentro da classe. Então, isso não compõe a interface da classe. Para compor a interface da classe, aquilo tem que ser público. Os atributos e métodos fornecidos pela classe têm que ser públicos para ser visíveis por toda e qualquer classe do seu programa. Bom, e para finalizar então a aula de hoje, a gente finaliza aí com o conceito de classes empacotadoras. Professor, Oi, pode falar. Um bom método de programação é você usar o privado para os atributos? Um bom método de programação, uma boa prática de programação é toda classe que você for criar, os atributos eles devem ser privados e eles só podem ser acessados através de get set. E esses get sets são públicos. Então você não consegue acessar diretamente o atributo, porque ele é privado. Para você, por exemplo, modificar um atributo, você tem que chamar o método set correspondente. E para você recuperar o valor daquele atributo, daquela classe, você chama o método get correspondente. Então, por exemplo, se você quiser alterar um nome de um aluno, você vai ter que chamar você tem um objeto do tipo aluno e você vai ter que chamar o método setNome. Você não pode fazer objeto ponto nome, porque o nome é privado. Ele está encapsulado dentro da classe aluno. Para você alterar, você não consegue acessar diretamente o valor dentro daquela variável e modificar, por exemplo. Para você conseguir isso, só através dos métodos getSet, ou seja, se quer alterar o nome do aluno, você cria um objeto do tipo aluno e chama setNome. Se você quer recuperar apenas o nome dele, você chama o objeto.getNome. E aí você... Então, isso é uma boa prática de programação, né? Seus atributos serem privados. Nunca deixar seus atributos de classe públicos. Eles só podem ser acessados através de gets e sets, que são chamados de métodos de acesso. Então, fazendo isso, você declarando atributos privados e métodos públicos, gets e sets, desses atributos, você mantém o encapsulamento, você deixa a sua classe encapsulada, ou seja, fechadinha, vamos dizer assim. Você esconde alguns detalhes de implementação de outras classes. Isso que é uma boa prática de programação. Bom, então para finalizar, vamos falar um pouquinho dessas classes empacotadoras. Elas são chamadas do inglês, elas quer dizer wrappers. Então, a tradução de wrappers é classes empacotadoras. Bom, basicamente, a gente viu então no início dessa aula que a gente tem 8 tipos primitivos, ou seja, são tipos que já vêm com a linguagem Java e você não cria um objeto para esses tipos. Então, você não dá um new nesse tipo primitivo aqui. Então, o que acontece? À esquerda, você tem o tipo primitivo e à direita você tem a classe empacotadora correspondente. Então, aqui, por exemplo, o tipo primitivo é boolean, a classe empacotadora é boolean com B maiúsculo. O tipo primitivo é byte, a classe empacotadora é byte maiúsculo, tá vendo? Então, basicamente, cada tipo primitivo tem a sua classe empacotadora correspondente. Inclusive, a classe empacotadora do tipo primitivo int é a classe integer. Já a classe empacotadora do tipo primitivo char é a character, por exemplo. Então, mas Eduardo, para que serve no final das contas classes empacotadoras? Bom, a gente não viu que classes elas são compostas de atributos e podem também ter métodos dentro dessas classes? Então, os métodos eles não fornecem operações sobre os objetos daquela classe? Pois bem, pode ser que às vezes a gente queira, por exemplo, converter uma string, que é uma cadeia de caracteres, a gente quer converter isso para um número inteiro, por exemplo. Então, a gente vai usar um método de uma classe empacotadora. A gente vai usar um método da classe, no caso da classe empacotadora integer, para converter uma string num número, por exemplo. Então,
dependendo da nossa necessidade, às vezes a gente quer fazer essas coisas. Então, quer ver um exemplo? Então, quando a gente fala em classe empacotadora, a gente pode criar objetos a partir dessas classes. Então, eu posso fazer agora, ó, eu tenho um número que é da classe empacotadora integer. Então, eu posso criar um objeto a partir dessa classe, ó, new integer, e passo o número 5. Se eu passasse a string 5, por exemplo, isso aqui não ia dar certo no momento de criação do meu objeto. Por quê? Porque o parâmetro tem que ser um inteiro e não uma string. E aí ele iria dar um erro de exceção de formato de número está incorreto. Claro, você passou uma string ao invés de um inteiro. Então, as classes empacotadoras, elas funcionam como... Elas provêm métodos para manipular o tipo primitivo, mais ou menos isso. Então, por exemplo, se você quer converter uma string para o tipo primitivo int, então você faz um integer.parseInt e passa a string. Aí essa string, isso aqui não é o número 5, é a string que representa o número 5. Como que eu sei que é a string? Porque tá vendo que está entre aspas duplas? Tudo que está entre aspas duplas é string. Tá vendo que aqui não tem aspas dupla? Pois então, isso aqui é um número. Então, se eu faço um parseInt nessa string, eu vou converter a minha string no tipo int, né? Agora, por exemplo, se eu chamar o método valueOf e passar uma string, ele vai me retornar o inteiro que representa aquela string. Ou seja, imagina que eu chamei integer.valueOf de 500. Então, ele vai... O que ele vai me retornar? Um inteiro ali, ó. Por exemplo, ele vai jogar dentro de x, ó. Tá vendo? Eu tenho a string 500. Mas veja, é uma string, tá entre aspas duplas. Eu não quero a string. Eu quero o número que é referente o número que essa string representa. Eu quero o número 500, não a string 500. Então, eu tenho que converter essa string no número que ela representa. E aí eu chamo o método valueOf, que aí ela vai jogar dentro de x, basicamente, o quê? O meu número 500, entendeu? Então, por isso que serve as classes empacotadoras. Oi? Ele vai converter para um número inteiro ou ele sabe quando vai ser um número real, tipo? Não, no caso, nesse caso aqui, ó, tá vendo que isso que está aqui em cima, ó, public, static, integer e tal, valueOf, isso aqui é chamado de assinatura do método, né? Isso aí eu ainda não falei para vocês. Então, dentro da assinatura do método, ele conta muita coisa para a gente. Por exemplo, diz que o retorno desse método é um integer e que esse método recebe como parâmetro, o que está entre parênteses, um string. Então, eu sei que se eu passar alguma coisa entre aspas dupla aqui, ele retorna um integer. Então, pela assinatura do método, a gente sabe o que aquele método retorna. Por exemplo, o valueOf retorna um integer. Ele não retorna um float, por exemplo, ou um double, entendeu? Então, por isso que eu sei que ele vai retornar um número inteiro que representa aquela string 500 que vai dentro da aspas dupla. Entendeu? Então, depende muito do... Por exemplo, se aqui fosse public static double valueOf string s, aí não. Aí, a partir daquela string, ele ia retornar um double, mas não é o caso. Entendeu? Então, dentro da assinatura do método, o tipo de retorno diz muito para nós o que aquilo vai retornar, né? O que aquele método vai retornar. Por exemplo, um método que não retorna nada, ele é do tipo void. Esse método, pela assinatura dele, eu sei que ele retorna um integer. Ou seja, a classe empacotadora é integer.
Mas se ele fosse esse int aqui, aí ele retorna o tipo primitivo. Veja aqui, o parse int, ele retorna o tipo primitivo int, enquanto que o value of retorna a classe empacotadora integer, que são coisas diferentes, porque aqui é o tipo primitivo. No tipo primitivo, eu não chamo métodos. Tipo primitivo não tem método, né? Se for int, ele vai retornar, é diferente eu retornar, por exemplo, fazer integer.parse e passar 500 aqui. Por quê, Eduardo? Porque são duas operações diferentes. Aqui ele vai, por exemplo, vai ter int valor, tal. Então quer dizer que valor vai receber 500. Então veja, são duas operações diferentes. Uma retorna a classe empacotadora e a outra retorna o tipo primitivo. Na classe empacotadora, você pode chamar métodos. Você poderia fazer x.parseInt, por exemplo. Sei lá, ou se não, x.intValue. Você pode chamar métodos, porque você está chamando o método da classe empacotadora. E aí ele vai converter isso aqui para, como se fosse aqui, ó, int x igual a 500. Ele vai deixar de ser integer, porque você chamou o método intValue, e vai virar um tipo primitivo int. Então, assim, veja que são métodos diferentes da mesma classe empacotadora. Só que um retorna um objeto lá do tipo classe empacotadora e o outro retorna o tipo primitivo. Aí vai depender muito do que você está precisando. Se você quer o tipo mesmo ou um objeto da classe empacotadora. Vai depender do seu problema. Assim, acaba que não tem muita... Assim, quando você for trabalhar assim mesmo no seu programa Java, não vai ter muita diferença, sabe? Você trabalhar com integer ou com int. Né? Isso eu já estou falando na realidade para vocês. Porém, é bom a gente saber que um é tipo primitivo, e então em cima de tipo primitivo eu não chamo método, e o outro é classe, né? É o objeto daquela classe empacotadora, e aí sim eu posso chamar métodos, porque é classe, é classe empacotadora, né? Então é mais isso que vocês precisam saber. Então, ele até declarou vários tipos primitivos, tá vendo? Um booleano ali. Lembrando que booleano, não dá para você pôr um número aqui, ou é true ou é falso, porque o tipo primitivo é boolean. Ele é só true ou falso. Não tem outra coisa que você pode atribuir à variável B. Aí você tem, por exemplo, o tipo C lá, que é char, tá vendo? É entre aspas simples, não sei se vocês repararam a diferença. Se fosse string aqui, seria aspas duplas, porque em string você tem que usar aspas duplas. Já se for caractere, aspas simples. E só pode ser uma única letra. Igual aquele exemplo que poderia representar o sexo da pessoa, se é masculino ou feminino. Ó, quando você coloca, por exemplo, esse F aqui, ó, é para indicar que aquele número aqui, ó, tá vendo que ele tem uma casa decimal? Então ele é um ponto flutuante, e esse F é só para falar para o compilador que ele é float. Mas assim, se fosse ver, nem precisaria falar isso, né? Porque você já declarou aqui como float e tudo mais. Mas esse F aqui é só para reforçar que aquilo ali deve ser tratado como um float. Tá vendo? Então ele criou, tá vendo que ele criou as classes empacotadoras aqui embaixo? Aqui em cima foram os tipos primitivos. E aqui as classes empacotadoras desses tipos. Por que empacotadora? É como se fosse um pacote mesmo. Ela está empacotando o tipo, entendeu? Ela está abraçando aquele tipo. Tanto é que quando você cria a classe empacotadora, olha o que você está passando como parâmetro da classe empacotadora. O próprio tipo, tá vendo? Boolean, você está passando B. Mas quem que é B? É o tipo primitivo Boolean. E o byte? É o tipo primitivo byte. Então, a classe empacotadora, ela faz isso. Ela engloba o tipo primitivo e provê serviços em cima desse tipo primitivo.
Quem ia falar aí? Deixa eu tirar uma dúvida. Professor, o que seria o Boolean e o byte? Bom, são tipos... o Boolean e o byte, eles representam tipos primitivos diferentes, né? O Boolean serve para representar só coisas verdadeiras ou falsas. Então, por exemplo, imagina que você esteja procurando alguma coisa dentro de um vetor, tá? Você está procurando um aluno dentro de um vetor. Bom, aí uma variável do tipo boolean, ela só admite 2 valores. Então, se você achou o aluno dentro do vetor, você faz achou igual a true, indicando, eu achei. Se você faz achou igual a false, é porque você procurou no vetor tudo e não achou ele. Então, às vezes, existem... dependendo do que você está programando, você pode usar uma variável booleana, né? Igual esse exemplo do achou. Né? Não tem outra história, né? Ou você achou a coisa ou você não achou, concorda? Não tem... igual quando você perde um tênis. Você achou seu tênis? Ou é true ou é falso. Ou você achou ou você não achou, não é? Então, se você quiser programar alguma coisa que é binária, vamos dizer assim, 0 ou 1, né? Ou é verdade ou é falso, você usa variáveis booleanas para essas coisas mais binárias, né? 0 ou 1. Então, você achou a matrícula do aluno dentro do vetor? Falso. Não achei. True, achei. Entendeu? Então, às vezes, isso é variável booleana. Você não consegue armazenar um número ali. Já o byte, você consegue armazenar o número inteiro lá dentro. Só que números inteiros pequenininhos. Ou seja, às vezes a idade de uma pessoa, tudo bem, você consegue armazenar dentro de uma variável do tipo byte. Lembrando que o byte, se você voltar lá atrás, o byte, ele é um tipo primitivo que ele só armazena inteiro de 8 bits. O Boolean, só 2 valores. Você só armazena true ou false. Não tem como você colocar outra informação dentro de um valor, de um tipo booleano. Um byte, ele armazena um inteiro, só que com a capacidade de representação pequena, apenas 8 bits. Se você quiser armazenar mais números inteiros e não se preocupar tanto, é bom você declarar a variável como int, porque o byte, se você precisar armazenar, por exemplo, uma distância grande, ou um número muito grande, aí você vai precisar de um tipo int. Porque tá vendo que o int é de 32 bits, enquanto que o byte é 8 bits? Então, quanto maior a quantidade de bits, lembra, o que é um bit? Bom, na computação, tudo no computador é representado como zeros e uns. Então, no final das contas, em baixo nível, o computador representa toda a informação em zeros e uns. Então, se você tem muitos bits, você consegue, você tem mais zeros e uns ali. Cada bit representa um 0 ou 1. Né? Então, o computador, quando ele vai fazer uma soma, ele usa o sistema decimal binário. Depois você até pode estudar um pouco sobre isso. De modo que ele só entende zeros e uns. Ele não trabalha no nosso sistema decimal, que é o número 9, 8, quer dizer, a base decimal. Ele trabalha na base binária, o computador. Então, tudo para ele transforma na base 2, na base binária. E aí, quanto mais bits, maior é a capacidade que o computador tem de representar números grandes. Se a quantidade de bits for pequena, ele consegue representar só números pequenos. E o byte serve para representar inteiros pequenos, enquanto que o int serve para representar inteiros maiores. O long é a mesma coisa. Eu sugiro depois
dar uma lida um pouquinho como que o computador representa as coisas. Ou seja, sistema binário. Por exemplo, um byte é composto por 8 bits. Existe isso também. Bom, aqui tá vendo, ele fez um teste nas classes empacotadoras, então ele chamou o método, por exemplo, value of. Então ele vai converter aquela string no valor inteiro do respectivo dela. O parse int, que converte a string com um tipo primitivo int, e assim sucessivamente. Bom, aqui tem um pouquinho de bibliografia também, para quem quiser constar algum livro. Eu sugiro mais esse livro aqui, né, do Java como Programar do Deitel, que tem na biblioteca, eu acho que já está na 10ª edição. Coloquei os slides da aula, né, já lá na minha página, no GitHub, né, lembrando que todas as aulas, né, eu estou colocando lá é o nosso canal aí né, que tem as informações de datas de provas, de plano didático, né, então não esquecer de olhar lá. Você mandou o link do... já mandou. Eu acabei, vou até